Na atualidade brasileira, muitas pessoas gastam sem nem perceber para onde o dinheiro vai. Com essa vertente em mente, nosso grupo deseja apresentar o Analisador de Consumismo, um software desenvolvido em Java com foco total em gestão financeira pessoal. Nosso sistema resolve isso mapeando o perfil econômico do usuário e mostrando de forma clara quanto ele está gastando em coisas essenciais, variáveis e principalmente supérfluas. No momento, o protótipo do programa funciona apenas via console, sem uma interface gráfica, e foi construído do zero usando as principais funcionalidades de programação orientada a objetos, encapsulamento, herança, abstração e polimorfismo. O sistema suporta até 5 clientes por dispositivo, o que permite que famílias ou colegas de casa usem a mesma instalação. Cada pessoa tem seu próprio perfil protegido por senha, com histórico de gastos completamente separado. As principais funcionalidades deles são cadastrar e fazer login em contas individuais, registrar gastos com descrição, valor, quantidade e categoria, visualizar despesas de qualquer mês, definir um limite mensal e receber alertas ao ultrapassá-lo, analisar o perfil de consumo com base nos seus gastos e muito mais. Bom, o sistema ele foi desenvolvido com base em 7 classes, cada uma com as suas funções específicas dentro da aplicação, garantindo maior organização, compreensão e a facilidade da manutenção do código. A principal classe do sistema é a classe Analisador Consumismo, porque ela é responsável por iniciar a execução do programa e controlar o fluxo geral da aplicação. A classe usuário representa cada perfil cadastrado, armazenando informações como nome, senha, limite mensal de gastos e o ventor com a capacidade para até 500 despesas. Para o gerenciamento das despesas, foi criada uma hierarquia baseada em herança. A classe abstrata, gasto, define os atributos comuns, como descrição, valor, categoria, mês e quantidade, além do método abstrato, getTypo, que deve ser implementado pela subclasse. A partir dela, foram desenvolvidas as subclasses: gasto essencial, gasto variável e gasto superfluo, que herdam os atributos e os métodos da classe principal e implementam o método getTypo de forma específica. Nesse processo, o sistema ele utiliza o conceito de polimorfismo, permitindo trabalhar com diferentes tipos de gastos sem alterar a lógica principal do programa, tornando o código mais flexível. O sistema também possui a classe leitor, porque ela é responsável pela validação das entradas do usuário, evitando erros como inserção de letras em campos numéricos ou valores inválidos, garantindo maior estabilidade e segurança durante a execução. Menu principal e estrutura de execução. O programa inicia configurando a codificação UTF-8, garantindo que caracteres especiais da língua portuguesa, como acentos e cedilhas, sejam exibidos corretamente no terminal. Essa configuração evita problemas de leitura e melhora a apresentação visual da aplicação. Logo em seguida, é criado um vetor com capacidade para armazenar até 5 usuários cadastrados. Esse vetor funciona como a estrutura principal de armazenamento do sistema, durante a execução do programa. Após essa inicialização, a aplicação entra em um loop do while, responsável por manter o menu principal em funcionamento continuamente até que o usuário escolha a opção de saída, digitando 0. Essa estrutura garante que o programa permaneça ativo e reutilizável, sem precisar ser reiniciado a cada operação. Outro detalhe é que toda essa entrada de dados é realizada por meio da classe leitor. Em nenhum momento o scanner é utilizado diretamente no fluxo principal da aplicação. Essa decisão foi tomada para centralizar e padronizar a leitura de dados, evitando problemas muito comuns em aplicações de terminal, como travamentos, leituras incorretas ou pulos inesperados de perguntas causados por resíduos no buff do teclado. Cadastro de gastos e aplicação do polimorfismo. A funcionalidade de cadastro de gastos é o ponto em que o conceito de polimorfismo aparece de forma mais evidente dentro do sistema. Ao adicionar uma despesa, o usuário escolhe entre 22 categorias pré-definidas, organizadas em 3 grandes grupos. As categorias de 1 a 7, como aluguel, água, luz e remédios, são classificadas como gastos essenciais. Já categorias de 8 a 13, como mercado, transporte e internet, são classificadas como gastos variáveis. E categorias de 14 a 22, como iFood, cinema, Netflix e jogos, são classificadas como gastos supérfluos. Além dessas opções, o sistema também disponibiliza uma categoria Outro,
permitindo que o usuário personalize tanto o nome da categoria quanto o tipo de gasto correspondente. Depois que um tipo de gasto é definido, o programa cria uma variável utilizando a superclasse abstrata, gasto. Em seguida, de acordo com a escolha feita pelo usuário, o sistema instancia dinamicamente a subclasse apropriada. Gasto essencial, gasto variável ou gasto supérfluo. Esse comportamento caracteriza o polimorfismo dinâmico, já que uma única referência do tipo gasto pode apontar para diferentes subclasses em tempo de execução. Isso permite que o sistema trabalhe de forma genérica e flexível sem precisar alterar sua lógica principal sempre que um novo tipo de gasto for criado. Além de reduzir a repetição de código, essa estrutura torna a aplicação mais escalável e alinhada aos princípios da programação orientada a objetos. O principal mecanismo de análise do sistema está na fórmula utilizada para identificar o perfil financeiro do usuário. É por meio dela que a aplicação consegue interpretar os hábitos de consumo registrados e transformá-los em uma análise clara e objetiva. A fórmula utilizada é a seguinte: percentual supérfluo é igual a gastos supérfluos divididos por gastos totais multiplicado por 100. Com base no resultado obtido, o sistema classifica automaticamente o comportamento do usuário em 5 perfis diferentes. Até 15% muito controlado, de 15% a 25% controlado, de 25% a 35% alerta, de 35% a 50% consumista e acima de 50% altamente consumista. Além disso, essa funcionalidade conecta conhecimentos de diferentes áreas. A parte econômica aparece na separação dos gastos, permitindo identificar prioridades. A sociologia contribui na compreensão dos padrões de consumo e nos comportamentos do cotidiano. E a matemática, por sua vez, é fundamental para realizar os cálculos e gerar resultados precisos. Outro ponto importante é que o sistema não possui a intenção de julgar ou rotular negativamente o usuário. O objetivo principal é promover consciência financeira, ajudando a pessoa a visualizar de maneira mais clara como o dinheiro está sendo utilizado ao longo do mês. Ao transformar dados em informações compreensíveis, o sistema incentiva uma reflexão sobre os próprios hábitos e auxilia na tomada de decisões mais equilibradas e conscientes. Durante o desenvolvimento do projeto, alguns desafios se destacaram por exigirem maior atenção tanto na parte lógica quanto na estruturação do código. Cada um deles contribuiu diretamente para a evolução do sistema e para a aplicação prática dos conceitos de programação orientada a objetos. O primeiro grande desafio foi a validação das entradas do usuário. Como o sistema funciona em terminal, qualquer dado digitado de forma incorreta, como letras em campos numéricos ou valores inválidos, poderia causar falhas na execução do programa. Além disso, problemas relacionados ao buffer do teclado poderiam fazer perguntas serem puladas ou gerar comportamentos inesperados. Para resolver essa questão, toda a leitura de dados foi centralizada na classe leitor. Essa decisão permitiu isolar a validação em um único ponto do sistema, tornando o restante do código mais limpo, seguro e organizado. Assim, a aplicação passou a tratar entradas inválidas de maneira controlada, evitando travamentos e melhorando significativamente a estabilidade do programa. O segundo desafio foi estruturar os diferentes tipos de gastos sem gerar repetição de código. Como despesas essenciais, variáveis e supérfluas compartilham diversas características em comum, criar classes totalmente separadas acabaria tornando o sistema redundante e mais difícil de manter. A solução encontrada foi utilizar herança e abstração por meio da classe abstrata gasto e de suas subclasses gasto essencial, gasto variável e gasto supérfluo. Dessa forma, os atributos e comportamentos compartilhados ficaram concentrados em uma única superclasse, enquanto cada subclasse ficou responsável apenas pelas características específicas do seu tipo. Sendo um projeto funcional em terminal, o sistema possui potencial para diversas melhorias futuras. Entre as possíveis evoluções estão integração com o banco de dados para a persistência permanente das informações, criação de uma interface gráfica mais intuitiva e amigável, geração de gráficos financeiros para facilitar a visualização dos dados, ampliação das categorias de gastos e implementação de relatórios mais detalhados sobre o comportamento financeiro. De forma geral, o projeto demonstrou que conceitos fundamentais de programação, quando bem aplicados, são capazes de gerar soluções úteis, organizadas e funcionais. Além disso, ficou evidente que boas práticas de desenvolvimento possuem muitas semelhanças com a própria organização financeira. Ambos exigem planejamento, estrutura, controle e clareza para alcançar resultados eficientes e sustentáveis.